Olá, e na saleta de leitura de hoje, a sugestão é para aqueles que gostam de poemas e de um tipo especial de poemas, os cordéis. Apresento o livro Heroínas Brasileiras Negras em 15 Cordéis, da autoria de Jarid Arraes, editora Seguinte. Na contracapa nós lemos o seguinte: talvez você já tenha ouvido falar de Dandara e de Carolina Maria de Jesus. Mas e Ava Maria do Bom Sucesso? Na Agontimé? Tia Seata? Essas e tantas outras mulheres negras foram verdadeiras heroínas brasileiras, mas pouco se fala delas. Diante desse apagamento, há anos a escritora Jarid Arraes tem se dedicado a recuperar e recontar suas histórias. O resultado é uma coleção de cordéis que resgata a memória dessas personagens que lutaram pela sua liberdade e seus direitos, reivindicaram seu espaço, levantaram sua voz contra a injustiça e a opressão. A multiplicidade de histórias revela as mais diversas estratégias de resistência, seja na linha de frente, como Teresa de Benguela, que liderou o quilombo de Cariterê, seja pelas brechas, como a quituteira Luísa Marim, que transmitia bilhetes secretos durante a revolta dos malês. Esse livro reúne 15 dessas histórias impressionantes, ilustradas por Gabriela Pires. Agora, cabe a você conhecê-las, espalhá-las, celebrá-las, para que as próximas gerações cresçam com o seu próprio panteão de heroínas negras brasileiras. Essa autora, ela ficou muito intrigada porque ela nunca tinha escutado falar de uma mulher negra que tivesse feito algo de importância na história. E aí então ela foi em busca desse resgate. As ilustrações são muito bonitas, são todas em preto e branco e, de certa forma, dizem respeito à história que vai ser contada. Vejam que lindas as ilustrações. E eu vou ler aqui uma história da Aqualtune. A Aqualtune era uma princesa africana de um reino do Congo, foi uma grande guerreira e estrategista e liderou um exército de 10.000 homens para combater uma invasão do seu reino em 1665. Quando perdeu a guerra, foi escravizada e trazida ao Brasil, onde foi vendida como reprodutora. Grávida, a Aqualtune organizou uma fuga para Palmares, onde deu à luz Gangazumba e Gana, que mais tarde seriam os chefes dos mais importantes mocambos de Palmares. E também deu à luz a Sabina, mãe do grande líder de Palmares, Zumbi. Vamos à história em cordel da Aqualtune. Como filha de um rei, Aqualtune era princesa. Era no reino do Congo da mais alta realeza e, na tradição que tinha, encontrava fortaleza. Lá no Congo era feliz, de raiz no ancestral, mas havia outros reinos dos quais Congo era rival. E por isso houve guerra com desfecho vendaval. Na disputa dessa guerra foi seu povo humilhado e o reino de seu pai foi vendido como escravo. Mais de 10.000 lutadores igualmente enjaulados. A Aqualtune foi vendida em escrava transformada, foi levada para um porto onde foi então trocada por moeda, por dinheiro, por uma vida aprisionada. Acabou num navio negreiro que ao Brasil foi viajar.
Nos porões do sofrimento, muito teve que enfrentar, as doenças e tristezas e a maldade a transbordar. Aqualtume com seu povo nos porões muito sofreu. Tinham febres e doenças, pela dor que só cresceu. Era fome e era castigo. Muita gente padeceu. Foi no porto de Recife que o navio então parou, quando muito finalmente no Brasil desembarcou. Aqualtume novamente teve alguém que a comprou. Foi vendida como escrava chamada reprodutora. Imagine o pesadelo, que função mais redutora, pois seria estuprada, de escravos, genitora. Sua principal função seria de procriar. Estuprada na rotina, muita dor para suportar, imagine uma princesa, isso tudo enfrentar. Foi levada a Porto Calvo, Pernambuco, a região, e vivendo como escrava, enfrentou a solidão, os castigos e torturas, no seu corpo a agressão. Imagine quantos filhos Aqualtume teve então, tudo fruto de estupro, fruto de violação. E ainda eram tomados no meio de um sopetão. Mas na vida de tortura, Aqualtume ouviu falar sobre a pura resistência dos escravos a lutar e soube de Palmares, o que pôde admirar. Aqualtume se empolgou. Do seu povo quis a luta e pensou em se juntar para somar nessa labuta. Mesmo estando em gravidez, ela estava resoluta. A gravidez já avançada não causou impedimento. Aqualtume foi com tudo formando esse movimento, agarrando a esperança e com muito entendimento. Junto com outras pessoas negras de muita coragem, Aqualtume fez a fuga, mesmo com toda a voragem. Foi parar em um quilombo e falou da sua linhagem. Todos lá reconheceram que ela era uma princesa e por isso concederam território e realeza. Para a brava Aqualtume, coroada de firmeza. Nos quilombos do Brasil era forte a tradição de manter vivas raízes africanas na nação. Aqualtume isso queria, disso fazia questão. Mas a sua importância muito mais se mostraria. Não se sabe com certeza, mas pelo que se anuncia, Aqualtume teve um filho, e Ganga Zumba ele seria. Segundo essa tradição, foi avó de outro guerreiro de imensa relevância. Para o negro brasileiro, era Zumbi dos Palmares, liderança por inteiro. Aqualtume, infelizmente, faleceu numa armação planejada por paulistas com fim de destruição do quilombo de Palmares e de sua tradição. Sua aldeia foi queimada pelos brancos assassinos. Não se sabe bem a data do seu fim e desatino, mas sua história viva, para isso, a descortino. Quando ela faleceu, bem idosa já estava. Aqualtume, sim, viveu como líder. Destacava essa força feminina que a princesa exaltava. Eu só acho um absurdo, porque nunca ouvi falar, na escola ou na TV, nunca vi ninguém contar sobre a garra de Aqualtume e o que pôde conquistar. Uma história como a dela deveria ser contada em todo livro escolar, deveria ser lembrada no teatro e no cinema, que ela fosse retratada. Mas eu tive que sozinha as informações buscar. Foi porque ouvi seu nome uma amiga mencionar e, por curiosidade, fui online pesquisar. A história do meu povo, nordestino, negro, forte, é tão rica e importante. É vitória sobre a morte, pois ainda do passado modificam nossa sorte. Quando penso em Aqualtume, sinto esse encorajamento
a vontade de enfrentar, de mudar neste momento tudo aquilo que é racismo e plantar conhecimento. Belíssimo, belíssimo, e eu fiquei encantada com todas as outras heroínas negras. Eu não conhecia praticamente nenhuma, e vou ler então aqui os nomes dessas mulheres: Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos Melo, Luísa Marim, Maria Felipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Na Agontemê, Teresa de Benguela, Tia Ciata e Zacimba Gaba. É um livro maravilhoso. A gente conhece a história dessas mulheres incríveis, e sempre que acaba o cordel, vem aqui uma rápida informação sobre a vida da personagem. Livro que deveria ser lido por todos e que, como diz a autora, deveria estar nas escolas brasileiras. Não perca a oportunidade de conhecer a história dessas 15 heroínas negras brasileiras no livro escrito por Jarid Arraes, editora Seguinte. Boa leitura e, mais do que isso, boa reflexão.